Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a estudar um novo livro. Não, um novo livro, já existe há muitos anos, muitos séculos. Mas uma nova série de estudos no livro de Jonas. Um livro muito curioso, um livro muito interessante. Vamos, durante as próximas semanas, a estudar este livro de Jonas. Quem aqui já leu o livro de Jonas uma vez? Uma grande parte das pessoas já conhecem o livro. Mas é um livro curioso. Encontra-se dentro dos livros proféticos, como Isaías, Jeremias, Amael e tudo mais. Mas não é nada igual como os livros proféticos. É muito diferente. É mais uma história, uma narrativa, com várias partes, várias coisas interessantes. Vamos encontrar um navio, uma tempestade, um peixe, uma planta, um bicho. Vamos encontrar 3 cidades, uma chamada Nínive, Jope, Tarsis. Vamos encontrar 2 nações, o povo de Deus, Israel, nesta altura dividido em 2 reinos, Israel para o norte, Judá para o sul. E também o grande inimigo vizinho de Assíria, o grande inimigo do povo de Deus. E também vamos encontrar vários personagens, o próprio Jonas, o profeta de Deus, os marinheiros pagãos no navio, os habitantes da cidade de Nínive. Mas por trás de toda esta narrativa, vamos encontrar em primeiro lugar o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus de graça e de misericórdia. Mas como é que nós devemos compreender, entender este livro curioso? Realmente uma narrativa de coisas que aconteceram no passado? Ou é simplesmente uma parábola, igual como Jesus contou do bom samaritano? Sempre teve esta luta entre as pessoas durante os séculos para compreender o livro de Jonas. Mas podemos saber sem dúvida qualquer que Jonas era um homem real. Ele era um profeta de Deus, está citado em outros livros históricos, vivia na região de Galileia, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, e era profeta de Deus naquela altura. Ele existia, as cidades existiam, mas mesmo assim pessoas duvidam que seja uma história real, verídica, por causa de 3 versículos que falam sobre um peixe. Um peixe que engoliu Jonas, e ele ficou lá durante 3 dias. E por causa destes 3 versículos, muitas pessoas questionaram o livro. Vão dizer, é apenas uma parábola, uma história interessante, mas não relata coisas que realmente aconteceram. Mas se nós considerarmos a possibilidade de um homem sobreviver na barriga de um grande peixe, no contexto bíblico de outros eventos milagrosos, interessantes, curiosos, eu não tenho nenhum problema em aceitar que isso acontecesse. Se vamos olhar para o Velho Testamento, pensar sobre a criação, o poder de Deus na criação em 7 dias. Se lemos sobre como Deus tirou o povo de Israel através das pragas, como Deus providenciou água de uma pedra, como Deus providenciou carne durante 40 anos. O que nós encontramos aqui em Jonas não é nada fora do normal para Deus. E se nós, do nosso ponto de vista, depois de Cristo, pensamos sobre o nascimento de Cristo de uma virgem, a morte e a ressurreição de Cristo, um peixe engolir um homem não é nada em comparação desses outros milagres. Então eu pessoalmente não tenho nenhum problema em aceitar que o que temos aqui é um relato de eventos que realmente aconteceram na história do nosso mundo. E se formos para o próprio Jesus, uma boa hermenêutica, quando nós encontramos coisas difíceis no Velho Testamento, devemos procurar saber como foi que Jesus tratou estes eventos.
E Jesus, sem dúvida nenhuma, aceitou os eventos de Jonas como uma história verídica, aconteceu. Ele cita Jonas como exemplo, cita o arrependimento de Nínive como um exemplo para nós. Então não há dúvida que estamos diante de um relato verídico sobre eventos que aconteceram há 800 anos antes de Cristo. Mas para que ler essa história tão velha? Porque nesta história nós vamos ser confrontadas com a importância de obedecer a Deus, mesmo que não percebamos o porquê. E seremos confrontados com a compaixão de Deus para as nações. Pelo tamanho da misericórdia do nosso Deus, vai nos ampliar a nossa compreensão de quem é o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos agora ler alguns versículos. Vamos começar em capítulo 1 e vamos ler versículos 1 a 7. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, tormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, porque não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes para que sabamos por que causa nos sobreviveu este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quero uma palavra de oração neste momento. Senhor, que estamos diante de um livro que foi escrito há tantos séculos. Um relato que revela quem Tu és, Senhor. Um relato que confronta-nos com a nossa compreensão dos Teus propósitos aqui no mundo. Cremos, Senhor, que Tu tens alguma coisa para dizer a nós através destas palavras. Então, Senhor, venha abrir os nossos ouvidos, abrir as nossas mentes para ouvirmos a Tua palavra. E somente a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Jonas, este grande profeta, um homem chamado por Deus para falar a palavra de Deus. E o livro começa com uma nova tarefa para este profeta. Simples. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas a reação de Jonas é muito surpreendente. Muito surpreendente. Ele se levantou, como foi mandado por Deus, mas ele foi na direção completamente oposta de Nínive. Em vez de ir para o norte, 800 quilômetros, ele desceu de Galileu para uma cidade chamada Jopa, 3 dias de viagem, muito tempo para refletir sobre a sua decisão. Chegando lá, pagou a passagem, embarcou num navio que ia para a Espanha. 300 e 800 quilômetros na direção contrária. Naquela altura, a Espanha era literalmente aos confins da terra conhecida. Então veio-nos essa grande pergunta: por que Jonas, um profeta de Deus, que recebeu uma tarefa de Deus, não
queria fazer isso? Por que é que Jonas fugiu diante da presença do Senhor? Para responder a esta dúvida, temos que compreender um pouco a natureza da tarefa. Nínive era a cidade capital de uma nação chamada Assíria. Era uma cidade grande, com muita cultura, palácios, bibliotecas, muita riqueza, tudo mais. Mas era uma cidade completamente pagã. E representava uma nação pagã, chamada Assíria. Uma nação imoral, uma nação com muito poder, uma nação com muita crueldade e uma nação muito violenta. Só para vocês terem uma ideia, a Síria era conhecida por maltratar os seus inimigos. Se a Síria conquistou uma cidade, ela ia a torturar todos os seus inimigos. Cortar-lhes uma perna, cortar-lhes outra perna, cortar-lhes um braço e deixar um braço. Para que eles pudessem cumprimentar o coitado enquanto ele morria. Tanta maldade, tanta crueldade desta nação. Então, Deus chama o seu profeta para ir ao capital desta nação violenta, cruel, pagão. Alguém fez uma comparação. Alguém disse que pedir Jonas ir para Nínive era parecido com enviar um rabino para a cidade de Berlim em 1941 para pedir que os nazistas deixarem de torturar os judeus. Não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa tipo missão de suicídio. Ir para aquela cidade, enfrentar aquele povo pagão, era uma tarefa muito, muito difícil. Mas Jonas não teve medo. Ele não queria, não foi por causa do medo dessa nação que Jonas não queria ir. Era outro motivo, mais critical. A Síria era o grande inimigo de Israel. Israel queria que Deus julgasse esta nação. E um outro profeta chamado Naum profetizou a destruição dessa cidade. A declarar que Deus está contra ela. Nínive será destruída. Então Jonas, tal como a nação de Israel, queria que Deus destruísse o seu inimigo. Jonas teve uma teologia de Deus. Deus é o nosso Deus. Deus é o Deus de Israel. Ele não podia compreender como é que esta nação pagã, cruel, violenta, que é o nosso inimigo, como é que Deus poderia se interessar por esta nação? Não entrou na cabeça de Jonas. E também a sua teologia de Deus era: Deus julga os pecadores, Deus vai julgar todas as outras nações pagãs. Mas como é que Deus poderia querer mostrar misericórdia a esta nação? Ele não podia compreender, porque ele não compreendeu o suficiente Deus. Então Jonas pensou para si próprio: eu não quero ir para Nínive. Eu não quero que a Síria experimentasse a misericórdia de Deus. Isso não faz parte dos meus planos. Eu quero que esta nação seja destruída. Portanto, eu não quero me submeter à vontade de Deus. Portanto, eu vou embora na outra direção. E quando o plano de Deus para a nossa vida nos leva numa direção diferente e inesperada, será que nós somos capazes de questionar a Deus tal como Jonas estava questionando a Deus? Uma má notícia do médico, um relacionamento que acaba,
um ministério que queremos desenvolver de uma forma, mas está indo em outra direção, aquela entrevista que não resultou em emprego. A cada dia há momentos, eventos, situações que nos confirmam a confiar em Deus, mesmo que não conseguimos perceber o porquê. Nestes momentos em que a vontade de Deus não está de acordo com o nosso plano, como é que nós respondemos? Chegamos a duvidar Deus? Chegamos a dizer, Deus não sabe o que está a fazer? O pior ainda, somos capazes de tentar fugir da presença de Deus, se afastar da igreja, se afastar da comunhão com Deus. Declarar que a partir deste momento eu não quero seguir mais a Deus porque Deus não fez o que eu quero. Fugir diante da face do Senhor é muito perigoso. Porque é impossível fazer isso. Salmo 129, um dos meus salmos muito favoritos, relata palavras de conforto. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha casa, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão guiará e a tua destra me sustentará. Palavras de conforto para o cristão. Mas também palavras de advertência. Deus percebe tudo, Deus sabe tudo e não há nenhum lugar em que podemos fugir da vontade de Deus. Jonas não queria que a Síria experimentasse a misericórdia de Deus e fugiu da presença de Deus, porque ele não compreendeu a misericórdia de Deus. E Deus enviou uma tempestade para travar esta fuga da presença de Deus. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. É muito interessante ver a reação dos marinheiros. Estes homens com tantos anos de experiência no mar, enfrentar tempestades violentas e tudo mais, eles estavam o quê? A temer. Com medo. E onde está Jonas? Desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Por que este sono? Cansado depois da viagem de 3 dias de Galileia para Jope? Se calhar. Cansado de ir buscar um navio para fugir? Pode ter sido. Mas é mais provável que este sono, este cansaço, é por causa de emoções, um cansaço emocional, um cansaço espiritual. A vergonha, a culpa que Jonas estava a sentir por causa desta decisão de fugir da presença de Deus, criou este cansaço. Um cansaço que resultou de desobedecer a Deus. O cansaço que resultou da futilidade de fugir à presença de Deus. E os marinheiros, coitados, não fizeram nada. E de repente, por causa da ação de Jonas, eles estão numa situação de perigo pelas suas próprias vidas. É interessante também, e vamos desenvolver isso na semana que vem, a reação dos marinheiros neste navio. Mas aqui nós percebemos que eles fizeram o quê? Tentaram lançar todo o cargo fora para aliviar o peso, não resultou. E fizeram o quê? Clamava ao seu Deus. Nesta tempestade, a confrontar, enfrentar o perigo, os marinheiros são mais sensíveis espiritualmente.
Eles não causaram a tempestade, mas Deus irá usar esta tempestade para se revelar aos marinheiros. E nós também sabemos que há momentos difíceis, desafios, circunstâncias que nos confrontam com a nossa própria mortalidade. Muitas vezes, nos momentos mais críticos da vida, pessoas tornam-se mais sensíveis espiritualmente. Acho que foi na quarta-feira, Pedro falou aqui sobre esta questão da Bíblia. Onde as pessoas leem mais a Bíblia? Nos hospitais e nas cadeias, nas prisões. Por quê? Porque estão diante de uma situação, uma tempestade que confronta essas pessoas, que eles não têm nenhuma resposta. Então, estes marinheiros agora estão mais sensíveis espiritualmente. E o capitão foi procurar Jonas. Chegou lá e ele diz: levanta-te. Terceira vez que estamos ouvindo esta palavra. Primeiramente, Deus, levanta-te e vai para Nínive. Jonas levantou, mas foi em outra direção. Agora o capitão chega: levanta-te, homem de Deus, invoca o teu Deus. Mas que vergonha! Que vergonha! O profeta de Deus, chamado para trazer a esperança de Deus para as pessoas pagãs em Nínive, não se importa com o perigo destes marinheiros. Ele não tem compaixão. Este cansaço emocional e espiritual por lutar contra a vontade de Deus fez com que este homem de Deus não podia mais cumprir a sua vocação. E Deus teve que usar um marinheiro pagão para repreender este profeta. Parece que Jonas não falou nada, porque os marinheiros lançaram sorte e descobriram que a causa da tempestade é Jonas. E na semana que vem nós vamos ver o que aconteceu para Jonas. Nós temos aqui uma tarefa e uma tempestade. E faz-me lembrar de duas outras cenas na Bíblia. O Jardim de Éden. Adão e Eva receberam uma tarefa de Deus: encher a terra, dominar a terra e cultivar a terra. Como uma pequena, simples orientação. Não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que, Senhor? Não faz sentido. Tem tudo aqui, nós não podemos comer aquela árvore. Não faz sentido. E não compreendo por quê. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Incentivados pela serpente, o casal começou a duvidar a bondade e a sabedoria de Deus. Comeram, desobedeceram, e o resultado? Expulsos da presença de Deus e julgados por Deus. Ou seja, Éden, Gênesis, mostra-nos uma lei natural do mundo em que nós estamos a viver. Deus é o Criador. E quando quebramos a orientação do Criador, sempre vai haver consequências na nossa vida. Não é que cada dificuldade é o resultado diretamente do pecado. Não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que cada pecado nos leva à dificuldade. Cada pecado se rodeia com uma tempestade. E Jonas e os marinheiros são um grande exemplo disso. Às vezes, a tempestade é o resultado da nossa própria ação, da nossa própria desobediência. Como foi para Adão e Eva, como foi para Jonas. Ele desobedeceu e veio a tempestade, diretamente por causa da sua ação. Mas outras vezes, a tempestade é simplesmente por viver no mundo caído, onde há injustiça,
onde há doença, onde há todas as outras coisas que são resultado dos pecados. E às vezes nós somos envolvidos nessas tempestades que não são da nossa própria criação, que é o exemplo dos marinheiros. Não fizeram nada, mas ficaram envolvidos nesta tempestade. Mas também uma outra cena. Getsemane. Foi aqui neste local que Jesus se submeteu à vontade de Deus em relação a uma tarefa de misericórdia. E se submeter a esta tarefa não foi fácil. Lemos 3 vezes que Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, sendo Deus, mostrou misericórdia, confiou na vontade do Pai e se submeteu à vontade do Pai. E nós vimos que Jonas desobedeceu e enfrentou uma tempestade. Curiosamente, Jesus, pela sua obediência perfeita ao Pai, também enfrentou uma tempestade. Ele foi condenado à morte e foi crucificado. E ali na cruz, nós lemos essas palavras. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Morreu ao 3º dia, ressuscitou, ganhou a vitória sobre o pecado, enfrentou a tempestade da ira de Deus para que nós não tenhamos que enfrentar esta tempestade. Uma tarefa que mostra a importância de obedecer. Também mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Então, deixe-me só, rapidamente, resumindo aqui, fazer-lhes uma pergunta. Estão a enfrentar uma tempestade na sua vida nestes dias? Qual é a causa desta tempestade? É o resultado direto da sua obediência a Deus? A não confiar na bondade de Deus em relação a alguma situação específica? A não confiar em Deus em relação a algo novo que está a acontecer na sua vida, algo inesperado? A lição de Jonas é: toma cuidado para não fugir da presença de Deus. Porque a tempestade pode ser uma tempestade que Deus enviou para travar a sua fuga da presença de Deus. E lembrem-se, se Jesus podia confiar na vontade do Pai, por que nós não podemos? Ou pode ser que simplesmente uma tempestade que não é resultado da sua desobediência. Pode ser o resultado de viver num mundo de injustiça, de doença, de conflito, de orgulho, rodeados por outras pessoas pecadoras tal como o nosso. Então pode ser uma tempestade por causa do pecado e ação de outra pessoa. Uau, isso é difícil. É doloroso. Enche o nosso coração com sentimento de decepção, de tristeza e tudo mais. Não é fácil. Mas nesses momentos, nestas tempestades que na soberania de Deus nós temos que enfrentar, Deus possa usar estes momentos para nos fazer mais sensíveis espiritualmente a Ele. Para compreender o amor, a graça, a soberania, a misericórdia do nosso Deus. Mas lembrem-se, se você aqui nesta manhã é um filho de Deus, está a enfrentar uma tempestade, seja o que for, lembre-se que Jesus enfrentou a tempestade da ira de Deus. Porque na tempestade que tu estás a enfrentar, não duvide que haja o amor de Deus nesta situação. Na semana que vem nós vamos ver a reação dos marinheiros no meio desta tempestade.
Mas para hoje vamos lembrar. Temos que compreender a misericórdia de Deus. A tua graça, o teu poder. E se nós não estamos a conseguir compreender toda esta dimensão da grandeza do nosso Deus, pode ser que estamos a enfrentar uma tempestade pela qual Deus vai chamar a nossa atenção. Vamos orar.